Alô, alô, meu amigo, seja bem-vindo a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem, um podcast de carreira médica em que nós vamos entender, desconstruir os pilares de uma carreira médica de sucesso tijolo por tijolo. Estamos aqui no nosso estúdio, Pedrão, que prazer estar aqui de novo. Ficamos um tempo sem gravar. Saudade de gravar, com né? certeza. E hoje uma convidada muito especial, já estava ali há um tempinho no Instagram seguindo ela e estava doido para marcar essa gravação. Então hoje a gente vai falar com a doutora Mariana Francotti, médica formada lá pela Paulista, mais uma ginecologista também. Então, daqui a pouco a gente divulga as redes sociais dela. Doutora, vai ser um prazer esse nosso papo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tá gestante, olha a força de vontade. 34 semanas para falar com a gente. Obrigado pelo esforço, hein? Imagino que não deve estar sendo fácil. Imagina, eu agradeço o convite, a lembrança do meu nome. Fico muito feliz que você acompanha o meu trabalho. Não, vamos falar bastante do seu conteúdo, que é realmente muito interessante nas redes sociais. Até, Gui, a gente já estava conversando sobre isso aqui um pouco no warm-up que a gente faz, de quão rápido também foi o teu crescimento assim nas redes sociais e tal. Você começou com rede social já na... Como é que foi isso? A gente já pode abrir o episódio falando disso. Começou na residência? Direto ao ponto, né? Vamos falar do elefante na sala. Aproveitando. Foi no R2 ali. Tava na R2 e falava, vou começar a postar algumas coisinhas. Na verdade, a gente começou a aumentar muito essa questão do Instagram, né? Teoricamente, eu não gosto muito de aparecer. Tem o temperamento. Você vê. Gostei do teoricamente. Na prática não parece, né? Mas e a gente vai se adaptando e vai melhorando ali com o tempo. Mas inicialmente ele era bem difícil, fazia mais posts mesmo do que vídeo, reels, essas coisas. Uhum. Só que eu já tinha um entendimento ali pelo contexto da residência, tinha outros colegas que já tinham Instagram também, de que era a plataforma que a gente conseguia se expor e que os pacientes nos achavam, né? Então caiu a ficha realmente no momento que eu fui procurar um médico especialista, que era um vascular, para minha mãe. E aí eu fui no Instagram, coloquei vascular, e achei o perfil do médico. Aí depois eu fui olhar o currículo e falei, gente, se eu que sou médica estou procurando, imagina os pacientes, né? Legal. E provavelmente o currículo do cara era bom. Era bom. Isso é quando mais impressiona, né? Quando o cara não só tá na rede social e faz um trabalho bem feito por lá, mas aí você vai confirmar isso tudo lá no LinkedIn, né? No escavador, jogou no Google, né? Um clássico. Escavador. Dá uma olhada sempre ali. Um susto, né? O que você vai achar no escavador. Você encontra. O currículo Lattes, né? A gente exato. tem esse costume de olhar. Então foi bem por aí. Eu falei, olha, não é muito que eu gosto, mas eu acho que é uma obrigação e vai fazer diferença lá na frente. Vamos começar já a semear. E quando você começou, você já começou com o perfil, me corrija se eu estiver errado, é ginecologia.católica. Isso. Você já começou falando enfim, da tua religião e tal, envolvendo isso nos posts, ou foi uma coisa que você foi construindo ao longo do tempo? Foi gradual, No início era DRA Mariana Francotti mesmo. E aí, coisas de ginecologia geral, aquela coisa muito parecida com os outros perfis, né? Hoje em dia a gente vê um padrãozinho ali, ainda mais quando a gente terceiriza esse serviço, fica muito parecido mesmo. Sim. Então era meio assim, aí eu postava, daqui a pouco eu arquivava. Aí a minha amiga falou, mas cadê o post que você fez? Tava legal. Eu falei, não, ficou muito feio e tal. Não, coisa que só a gente vê, né? Que ninguém vê defeito. Não, e você demorava um ano fazendo Canva e tal. Aí daqui a pouco ia de novo, postava uma série, aí eu não gostava da cor, tirava. Aí ficava naquele poste tira. Aí minha irmã também me deu uma sacada, falou, Mariana, né, feito é melhor que perfeito, deixa rolar. E quando alguém te achar, né, é importante que você já tenha ali um portfólio, né, de posts do que você faz. Então vai postando, independente da curtida, não pode ter 12 fotos, né? Isso, que às vezes tem só da sua família ainda, você, né, fotos pessoais. Então você tinha que ter um portfólio ali para ele saber do que você trabalha, como é que você faz. E aí foi indo, eu fui postando devagarzinho. Quando eu R3 ali, depois eu tive uma que eu chamo de conversão espiritual, intelectual ali para a parte religiosa mesmo, que eu assumi realmente a postura da religião junto com a especialidade, que é uma especialidade difícil, né? Nossa, eu acho que, mas acho que ao mesmo tempo tem tudo a ver, né? Porque acho que, inclusive, de todas as especialidades é uma das mais pessoais que você tem, que você lida com a saúde da mulher também, que tem uma troca muito grande, uma conexão muito grande. Então você trazer algo que é tão pessoal quanto a espiritualidade faz todo sentido. Exatamente. Você deixa a pessoa mais à vontade ali. Sim. E não foi, na verdade, muito intencionado para a parte de conseguir paciente, foi mais para a parte religiosa mesmo, de expandir a doutrina. Era outro pensamento, mas que
como consequência, acabou enchendo muito o consultório, né? Realmente foi uma explosão ali, porque era um nicho que ninguém tinha explorado. Essa que é a sensação que me deu. Então, era muita gente chegando, achando curioso, e falando, graças a Deus, que eu achei alguém parecido comigo nesse sentido, e foi se identificando, aumentando, um chamando o outro, as coisas foram aumentando, e eu fui fazendo mais reels ali, aquela coisa que acaba viralizando um ou outro, né? Aquele que você menos espera, na verdade. Acho que o primeiro que viralizou ali foi um que eu gravei no plantão ali, 5 minutos de um paciente e o outro, coloquei, gravei, e aí foi um auê, né? E aí foi chegando e graças a Deus ele também ajudou muito no consultório quando eu me formei, né? Então eu fiquei semeando ali R2, R3. Aí no primeiro ano de formado ainda era bem difícil, não tinha paciente basicamente nenhum ali, fazia mais plantão de GO. Sim. E aí no finalzinho, ali quando começou a engajar um pouco mais, e apareceram todos os pacientes praticamente eram do Instagram, assim, 100%. Nossa. Aí depois foi vindo mais indicação, mas boca assim... a boca depois. Maioria todinha do Instagram. Então, realmente, hoje em dia, a gente tem que se render, né? Tem gente que não gosta, mas infelizmente é o meio que a gente tem. Antes eram os catálogos, né, dos convênios. Hoje em dia é o Instagram. Então, eles procuram realmente ali a associação dos nomes, e aí você entra com essa parte de marketing, né, colocando ali um nome fácil de achar, ginecologia, como alguma coisa forte também. E assim que as pessoas te acham, te veem. E as pacientes falam também, né, do tipo, eu procurei você no Instagram e fui olhar sua cara pra ver como é que era. Então, eles gostam dessa questão de como que você fala, de como que você age, o rosto. Então, tudo isso conecta com a pessoa e ela vai atrás de você. Aí você valoriza o seu trabalho, porque não é qualquer ginecologista, ela quer passar com você. Não, eu achei legal realmente pontuar assim, né? Primeiro, o quão desafiador é botar a cara na internet. A gente tem feito isso e ainda assim, às vezes também encontra desafio, às vezes uma vergonhinha, grava um que dá uma gaguejada, mas... Hoje mesmo eu fui gravar um vídeo de 30 segundos, gravei uns 8 pra sair um. Vai, é isso, feito é melhor que perfeito, mas o legal, que eu acho que me chamou muito a atenção, é de fato... E talvez possa ter, né? Aí é uma questão muito pessoal minha também, mas um pouco de Deus nisso, do que é pra você fazer. Mas do que você quis começar a divulgar alguma coisa meio religiosa. Nisso foi abrindo um oceano azul e vindo um monte de paciente pra uma via que talvez você nem imaginava e as coisas vão ganhando sentido, né? Que é de fato aquela coisa de você dar o primeiro passo e confia e aí vai. E como isso, né? Às vezes a gente pensa nessas questões e talvez pessoas que não sejam tão religiosas podem enxergar dessa forma. Mas como isso também tá super atrelado na nossa carreira e até na forma como a gente vai conversar com os pacientes e divulgar conteúdo nas redes sociais, né? E é muito doido pensar que até lá tem essa questão, né? Isso, exatamente, né? É uma construção ali, a gente não sabe como começa, de onde é que tem, né? Mas a gente precisa tentar, né? Se expor ali de alguma forma, porque é benéfico. A gente passa conhecimento hoje em dia, então vamos falar disso também. Como a gente consegue divulgar, né? Melhorar o conhecimento geral, os pacientes gostam bastante. E além disso, consequentemente, ali, a gente acaba tendo um trabalho mais valorizado. Então, assim, eu agradeço muito, né? Acho que foi realmente uma providência divina, na verdade. Não coloco mérito nenhum nos meus vídeos, porque eles não têm esse potencial. Mas realmente foi alguma coisa a mais ali que acabou engajando um atrás do outro. E aí chegamos aonde estamos agora. Graças a Deus.